Ô Pondé, quando a gente pensa em filósofo, a grande parte pensa assim, pô, o cara é um puta pensador, o cara é um sábio, o cara manja, aquela pessoa incrível, parece que tem resposta pra tudo. Encontra o caminho, é um baita de um comunicador, pensador, questionador, robusto pra caramba. Mas tem algum momento que um sábio fala não sei? Ou um filósofo fala assim, não sei? Isso é comum? Quando você não sabe o que acontece, você busca isso onde, você diz não sei. Isso é comum uma pessoa falar não sei. Porque parece que todos os filósofos, eles sabem de tudo. Eles costumam falar assim, não sei. É porque acho que tem níveis, nessa sua pergunta tem níveis diferentes de problemática. O Sócrates, por exemplo, foi imortalizado com a ideia de quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Então, o não sei na filosofia pode ser uma resposta muito profunda. Inclusive como resultado de várias tentativas de saber que vai construindo aquilo que em filosofia chama de ignorância douta, ou docta ignorância, que é a ignorância daquele que sabe muito mais do que a maioria e, portanto, tem muito menos certeza do que a maioria. Porque quem tem muita certeza é normalmente porque leu pouco. Perfeito. Certo? Ou porque pensa pouco, então... E não sofre muito, né? É, isso mesmo. Então tem aquela ideia fechada, acha que resolveu tudo com 2 frases e ele tem... e que é muito comum hoje porque as redes sociais colocam todo mundo para pensar. Né? Então eu acho que existe o não sei nesse nível... que é inclusive discutido pelo próprio Pascal, que foi meu objeto de doutorado, discutido pelo Sócrates, discutido pelo Kierkegaard. Ou seja, existem filósofos que deram atenção especificamente a esta situação. O Cioran, por exemplo, achava que quando você é um filósofo e estuda muita coisa, você acaba descobrindo que a sua avó é mais inteligente do que muitos intelectuais que você conhece. Entendeu? Por exemplo. De que entendia coisas muito mais profundamente pelo impacto do dia a dia, da vida concreta e da longa vida. Existe uma outra... Quando você está falando, por exemplo, no âmbito da mídia... E então o filósofo está exercendo sua função de intelectual público, é que normalmente as perguntas são fáceis, entendeu? E elas são fáceis e elas transitam por temas. Por exemplo, a mídia fala de 3, 4 coisas o tempo todo. Certo. Então, as perguntas, quando você está falando, discutindo política, discutindo, sei lá, aborto, discutindo, sei lá, eutanásia, discutindo ciência, pandemia, lockdown, sei lá, essas coisas que agora já estão caindo de moda, mas há um ano atrás todo mundo falava disso o tempo todo, muito né? bom. Tá caindo de moda já. Então, assim, esse universo de perguntas... são fáceis, porque na realidade são perguntas que se repetem o tempo inteiro e você está na lida com elas o tempo todo. Como eu costumo dizer, depois de fazer jornal na televisão, 12 anos, você descobre que não acontece nada no mundo fora de uns 5 assuntos. E são previsíveis? Todos eles. Você já sabe o assunto, você está em dezembro, você já sabe qual vai ser o assunto de dezembro. É porque assim... Começa o ano, é assim, ó. A pandemia não foi previsível. Com certeza. De vez em quando acontece coisas que... né? Mas assim, ao longo dela, a discussão foi se tornando previsível e muito comum, e se falou muita bandalheira e coisa pra cá, coisa pra lá, porque inclusive não sabia muita coisa, ainda menos do que hoje. Mas assim, política, então é alguém que sobe, alguém que desce, tramas, corrupção. Tem uma época que a coisa fica quente quando o terrorista começa a cortar a cabeça, matar gente... Tem os temas relacionados à guerra, que de vez em quando estoura, recentemente o Afeganistão, né? Então você tem problemas de catástrofes naturais que acontecem. Então, não é que o noticioso, como se fala, né? O conteúdo do efêmero, do dia a dia do jornalismo, esse é muito repetitivo. Por exemplo, há dias que só se fala de golpe, não golpe, 7 de setembro, Bolsonaro... É verdade. Ameaça autoritária, é o tempo inteiro todo mundo falando disso, o efeito rebanho, como se fala. Todo mundo só fala disso o tempo inteiro. Então, normalmente quando você ouve alguém vindo perguntar alguma coisa num ambiente como esse, para o filósofo ou intelectual em geral, não é o tipo de coisa que você diria não sei. Exato. Né? Agora, se você me perguntar agora, existe vida após a morte, eu vou lhe dizer, não sei. E quem disser que sabe... mente ou é mal informado.
Aham. Porque não tem como saber. Aham. Entendeu? Aham. Então tem um monte de coisa que a gente não sabe. Mas não é o tipo de pergunta que aparece no ambiente público, normalmente. Da mídia em geral. É aquela pergunta, Deus, pergunta, sei lá, cultura, pergunta sobre ética, aparece muito pro filósofo, né? Ética pra cacete. Ética, né? Moral. Ética tá o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? E aí, ética é aquela coisa que parece que é muito simples, mas na verdade não é, né? Você começa a aprofundar. Sim. Imagina, o certo e o errado, Sim. a gente sabe mais ou menos o que é. Sim. Normas nos ajudam a estabelecer o que é. Né? Sim. Mas essa certeza toda que todo mundo sabe que é o certo e o errado, é claro, não vale. Porque tem aquele tipo de pessoa que fala, não, eu sei o que é o mal Hitler. Não vale, né? Aham. Quando você fala em Hitler, você abaixou o nível da conversa, né? Você assiste filme de Segunda Guerra, você sabe que é o escroto, é o alemão. Aham. Né? Por isso que é bom, inclusive. Já a Primeira Guerra não é tão óbvia, porque não tem um Hitler em lugar nenhum, né? Então, a discussão sobre o que é o certo e errado moralmente não é tão fácil de fazer. Você não acompanha. Você é firme, forte, presente nas mídias sociais? Por exemplo, assim, você abre teu Instagram. Não. Não. Não, eu nem abro meu Instagram. Nem abre, né? Nem sei. É você que abre, né? Então tá bom. A pergunta é assim, então você não é o tipo de pessoa que fala assim. Porque assim, o Instagram, as mídias sociais, ele dá voz para as pessoas. Uma pessoa pode chegar lá, criar uma arte, escrever qualquer coisa e emitir uma opinião. E aquela opinião pode ser ultra determinística, rasa ou profunda, e essa mensagem pode chegar a milhões de pessoas, e geralmente, corriqueiramente, chega a milhões de pessoas. Por que você, na sua opinião, assim, analisando o comportamento humano, acredita que grande parte das pessoas, para não falar todas, para não ser leviano aqui, mas grande parte das pessoas gostam de ficar emitindo opinião o tempo inteiro, mesmo sem ter a certeza se essa é se esse é um fato ou se é apenas uma aposta? Por que as pessoas... Tem muitas frases, é assim desse jeito, é desse jeito. São unipontos de vistas e não multipontos de vista, assim. Por quê? E a internet permitiu isso. Eu sou um cara de internet, eu sou heavy user, eu entro lá, eu vejo, e eu falo, putz, olha o que esse cara falou, aquela menina falou, aquele não sei o quê. Um falou uma coisa, outro falou... Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu fui nadador, eu fui esportista, eu fui atleta, e eu vivi 20 anos da minha vida tendo que me desenvolver mentalmente, fisicamente, para conquistar algum objetivo. Quando eu leio a frase, se tá com medo, vai com medo mesmo, eu acho aquilo uma groselha, que eu chamo, né? Eu falo, cara, isso é uma groselha, cara. A coragem se tá com medo, vai com medo mesmo. Eu falo, cara, não é isso. Isso é muito pouco, isso é muito raso, cara, né? Mas assim, a democracia da internet permite que alguém chegue e fale, se tá com medo, vai com medo mesmo. Então por que as pessoas têm essa vontade de emitir opiniões de quase tudo, o tempo todo, com quase sempre a certeza que aquilo é o que é? Então, esse comentário que você fez, groselha, me lembra uma pergunta... O Pondé falou groselha, né? O Pondé falou groselha. Então, essa ideia da groselha... Adorei! Vou fazer um corte. Pondé falou groselha. Eu ouço muito perguntas do tipo assim, Pondé, você acredita que a gente é dono do próprio destino? É uma groselha também. É uma groselha? É uma groselha total. Manda umas groselhas aí, vai pra nós. Manda isso é uma groselha total. Ou assim... Groselhas. Outra coisa é assim, então, você acha que o amor dura para sempre? Groselha. Essa groselha também, né? Quer dizer, é uma discussão muito enrolada isso daí. E... paixão e amor são a mesma coisa. Groselha. Também groselha. São coisas assim que às vezes chegam até você. Eu recentemente ouvi essa do destino, porque como muita gente já sabe essa minha história da medicina para a filosofia, então acha que eu vou dizer... Não, a gente é dono do destino mesmo, e eu resolvi ser filósofo, mandei a medicina pra puta que pariu e resolvi ser filósofo, eu sou dono do meu destino. Não é isso, eu dei uma sorte do cacete. Olha que legal isso, meu. Numa série de pessoas à minha volta e ambiente em que eu estava, o pai que eu tinha que me apoiou, a minha mulher que eu tinha que me apoiou. Quer dizer, então, não é... Eu já tinha um filho quando eu tomei uma decisão dessa. Então, assim...
É claro que eu tomei a decisão, eu não tô tirando a virtude de eu ter tomado essa decisão, Legal. mas eu acho que normalmente quando a gente tem sucesso nas coisas, a gente devia mais se preocupar em agradecer os outros do que falar de si mesmo. Eu acho que uma das maiores groselhas do mundo é falar de si mesmo. Ah, é? Essa é groselha top. Groselha top. Top, assim. Né? Adorei. Ficar remetendo tudo a si mesmo. Uma espécie de punheta consigo. Eu acho que é uma espécie de punheta. Ficar falando de si mesmo, das virtudes que você tem, e como você é o máximo, e não sei o que. Eu acho que menos, assim. Por que você acha que isso acontece? Porque é o tal do narcisismo aí que você estava falando, Sim. do livro que você está lendo, e porque aí liga para outra coisa que você falou. Acho que tem duas coisas à tua pergunta. Primeiro, o sentimento de irrelevância e invisibilidade é um sofrimento muito grande, principalmente nos últimos anos. Assim, todo mundo quer aparecer. Não começou com as redes, mas as redes criaram a possibilidade de todo mundo, em alguma medida, aparecer. Sim. E então você sente que você existe. Perfeito. Porque alguém comenta uma coisa que você falou, ou dá um like, ou você consegue ter um alcance daquilo que você escreveu. Mesmo quando alguém te odeia, tá brigando com você no Twitter, sei lá, você tá ali, de alguma forma, existindo. Então, eu acho que isso é um motor importante, porque durante muito tempo, grande parte da vida da maioria esmagadora das pessoas se passa num certo grau de irrelevância. Quando você é muito jovem, se você não for muito azarado e for muito miserável, assim, você pelo menos tem um futuro como trunfo. Mas à medida que a vida passa, se você continua irrelevante, a maior possibilidade é que você vai ser relevante o resto da vida, e isso é a lei da maioria esmagadora da vida das pessoas, né? Então eu acho que as redes sociais, elas dão a você, digamos assim, um público. Sim. Que está de alguma forma ali engajado com você, de alguma forma, que faz com que você se sinta numa rede, exatamente. Agora, eu acho que tem uma outra razão digamos, mais profunda, menos sociológica e mais histórica, ou a ver com natureza humana no sentido darwinista, que assim, eu acho que a gente aprendeu a falar para falar merda, groselha. Entendeu? Fala mais. É assim, a gente sentava ao redor do fogo, né? Falar groselhada. Falar merda o tempo todo, tirar sarro um do outro, fazer bullying, de repente dar medo nas crianças, era tudo muito escuro, né? Quando você estava ali no momento em que já tinha caçado, já tinha, o bando já tinha comido, o bucho tava cheio. Ali, talvez já tivesse até transado, porque se transava muito mais do que hoje, é óbvio, né? Muito mais do que hoje. Tinha menos... Com certeza. Era o dia todo, o tempo todo. Imagina, uma humanidade... Tinha menos interrupção. É uma humanidade feita de jovens, de gente do que hoje a gente chamaria 16, 17. Imagina os hormônios, o tempo inteiro transando. E as mulheres grávidas o tempo todo. O tempo todo, né? Assim, não tinha muito o que fazer. Quando você não tem muito o que fazer, você faz sexo. Né? Então, assim, como hoje é todo mundo muito ocupado, né? Então, assim, essa coisa do ao redor do fogo é engraçado, mas não é. É uma teoria mesmo isso. Quer dizer, a linguagem, ela não evoluiu no ambiente de pensamento cabeça. A linguagem evoluiu para determinados assuntos que você pode dizer que tem a ver com sobrevivência, né? Okay. Mas ela evoluiu seguramente no ambiente de falar merda, dar risada, contar história, entendeu? Falar mal da vida alheia. A gente aprendeu a falar para fofocar, falar bobagem, e daí é absolutamente natural que você fale merda nas redes sociais. Entendi. Que você fale o que não sabe. Porque, porra, saber alguma coisa dá um trabalho do cacete. Sim. Né? Do cacete. Pra você conseguir saber, sei lá, umas 4 coisas. Então, assim, logo você fala... Você tá falando, o outro também tá falando. Se você é razoavelmente normal, você sabe que aquilo ali não é só aquilo, entendeu? Que tem mais do que aquilo, mas ninguém tem saco pra falar, e se falar demais ninguém vai ler. Então você fica ali naquela história e você tá ali no fogo, sabe? No final do dia, no caso da pré-história, eu digo. E aí tá conversando, brincando,
né? E falando de desgraça, isso devia ser ocupar nosso... A gente fala de groselha e desgraça. Meu amor. O Pondé falando groselha foi a melhor parte do podcast. É um bom conceito. É bom, né? Eu falo, cara, groselha. É um bom conceito. E aí tem um groselicida. O groselicida é o cara que não suporta os groselhas, entendeu? Ele vai matando os caras.